Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, nós vamos começar a nossa aula, porque isso aqui é uma atividade que ficou para vocês desenvolverem no período de férias, completando a carga horária. Todas as instruções quanto a essa atividade encontram-se lá na plataforma Plural. E vamos iniciando aqui, vai ser sobre um conto. O que é o conto? É uma narrativa curta, que em geral apresenta um conflito. Algumas subdivisões desse gênero são o conto fantástico e o conto de fadas. O conto é um dos gêneros narrativos mais comum na tradição literária brasileira. O conto ele pode ser tanto de fatos imaginados, como de fatos baseados em fatos reais. Qual a intenção? Contar fatos criados pela imaginação do autor. A linguagem. A linguagem é uma linguagem concisa. O que é uma linguagem concisa? É aquela que transmite a informação desejada, com clareza em poucas palavras, ou seja, uma linguagem rápida. Ele utiliza-se também dos recursos estilísticos, a metonímia, a ironia e o polissíndeto. O que é a metonímia? Acredito que muitos de vocês já sabem. É uma figura de linguagem que consiste em empregar um termo no lugar do outro, havendo entre ambas estreita afinidade ou relação de sentido. Quando eu digo assim, gosto de ler Machado de Assis, eu troquei o autor pela obra. O certo seria, gosto de ler a obra literária de Machado de Assis. A ironia também é uma figura de linguagem, é uma forma de fazer uma crítica de maneira camuflada, sugerindo o sentido contrário daquilo que é dito. Depende do contexto, da situação, o conhecimento do interlocutor, de uma interpretação, né? Para você identificar que ali está tendo a ironia. Polissíndeto é um termo que se aplica à coordenação de várias palavras, através da repetição de uma ou mais conjunções. Quando eu digo assim, ó, sem mocidade, e sem amor, e sem tostão. Esse aí é uma conjunção aditiva, né? Que serve para ligar termos. E sem amor e sem tostão. É a construção do conto. Elementos da narrativa. Narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. Narrador é aquele que conta a história. Personagem, aqueles que participam da história. O espaço, onde a ação se passa. O tempo, quando a ação se passa. E o enredo, o que acontece, como as ações se desenrolam. Momentos da narrativa. Isso daqui é importantíssimo, tanto os elementos da narrativa como os momentos da narrativa. Situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial, começo da narrativa, momento em que se apresentam personagem, tempo, lugar em uma situação de equilíbrio. O conflito, o desequilíbrio ou problema provocado por algum motivo. O clímax, momento de maior tensão na história, né? É o auge da história. O desfecho, final e resolução do conflito. Encadeamentos das unidades narrativas. São sequências que coordenam linearmente de forma que o final de uma sequência prepare o início da seguinte. Ou seja, é toda uma lógica, né? Você tem que, quando for terminando um parágrafo ou quando for terminando uma ação, você saber o encadeamento para aquela outra, uma sequência narrativa. Isso daí a gente tem que saber muito o que é a coesão, quando se fala disso aí. Você sempre encadear toda a situação e saber contar. E não você começar pelo final de uma ação, depois passa outro. Toda uma lógica. E a gente também tem que ter muito cuidado aqui, são as conjunções que se deve usar, tanto dentro do parágrafo, né? O intraparágrafo, como as conjunções quando você vai terminar um parágrafo para outro. Qual é a palavrinha que eu vou usar aqui para iniciar esse outro parágrafo? Ok? Vamos ter cuidado também para não ter parágrafo muito extenso. Vamos ter cuidado quanto à pontuação. Aqui a gente tem que observar também o uso, se há um diálogo entre os personagens. O travessão tem que estar usando. Se é a fala de outra pessoa, se é um personagem observador que vai contar uma certa situação, uma certa fala de outra pessoa, saber usar as aspas, ok? Para citar a fala de outro personagem. Tipos de narrador. Narrador observador,
e neutro, narrador personagem ou narrador em primeira pessoa e narrador intruso. O narrador observador sempre em terceira pessoa, foco narrativo em terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou terceira pessoa do plural, eles ou elas. Narrador personagem ou narrador em primeira pessoa, tanto a primeira pessoa do singular como a primeira pessoa do plural, o eu ou nós. Narrador intruso, que não faz parte da história, não toma parte dos conhecimentos, mas interrompe a narrativa para comentar os fatos, expressar sentimentos e opiniões, julgar as ações e ou comportamento das personagens. O foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa, ok? Tanto o eu como eles ou elas, ou no plural também, né? A primeira pessoa, o nós, o eles ou elas. E aqui eu coloquei uma observação aqui, ó. É o autor quem escolhe o tipo de narrador que quer para a sua narrativa, ok? Gente, todas as explicações quanto à atividade que vocês vão desenvolver, vocês vão... tem lá as páginas do livro, tem um exemplo lá primeiro de que vai ser uma notícia, é baseada em uma notícia que você vai fazer seu conto. Você vai primeiro escolher uma notícia e daí você vai desenvolver o conto. Mas sempre tendo bastante atenção para não esquecer os elementos da narrativa e os momentos da narrativa, ok? Não precisa ser uma coisa em grande, um conto muito grande, uma coisa resumida. Vamos ter cuidado quanto aos parágrafos, para não colocar parágrafo muito extenso, para não cansar o leitor. Vai ter lá um exemplo primeiro para você ler. Eu coloquei as páginas do livro que você vai fazer a leitura tanto da notícia quanto do conto. Aí tem o passo a passo como é que você vai desenvolver. Você vai ter que fazer um rascunho, depois você vai ter que me entregar numa folhinha à parte, né? Depois você passar limpo, porque isso aqui vai fazer parte do seu portfólio. Gente, muito obrigada. Boas férias para vocês, descansem e saúde a todos vocês e familiares. Um grande abraço.